Olá, hoje eu vou te convidar para juntos fazermos um tour audiovisual por 5 casas dentre as mais assombradas e assustadoras que se tem relatos no planeta. E eu tenho certeza que ao menos 2 ou 3 delas, você que gosta de uma boa dose de adrenalina e é amante do universo do terror sobrenatural, já deve ter ouvido falar. Escolhidas a dedo para que você conheça seu lado fantasmagórico e os mistérios paranormais que trazem aquele frio na barriga, algumas delas até viraram enredo de filmes e inspiração de livros. Então vamos lá! Top 5 Casas Assombradas pelo Mundo. Casa número 5, Castelinho da Rua Apa, São Paulo. Em São Paulo capital, no bairro Campos Elíseos, na Rua Apa, existe um castelinho antes abandonado, de cor cinzenta e aspecto bastante assustador, que na década de 30 era o escritório de advocacia da família Reis. Em 12 de maio de 1937, aconteceu no local um dos crimes mais marcantes e enigmáticos da história do Brasil moderno. Após uma séria discussão entre os irmãos Álvaro e Armando dos Reis, os dois chegaram às vias de fato trocando tiros. Minutos antes, a mãe teria surgido para apartar a discussão dos filhos. Contudo, infelizmente, a troca de tiros aconteceu e os 3 acabaram por falecer no local. Até a data do terrível acontecimento, a vida no local era normal. No entanto, após o ocorrido, várias pessoas passaram a relatar que a casa apresentava fenômenos inexplicáveis. O comediante Anquito, por exemplo, considerado um dos maiores nomes das chanchadas, morou no Castelinho no ano de 1944 e relatou que era comum à noite ouvir pessoas andando nas escadas, as portas e janelas se abrirem e, ao amanhecer, encontrar as torneiras abertas. Logo após sua mudança, outra família morou no Castelinho por cerca de 20 anos e também relatou aos vizinhos o fato de escutarem passos e muitos barulhos misteriosos. Maria Eulina, fundadora do Clube das Mães do Brasil, também relatou ter presenciado eventos sobrenaturais, como a presença de um rapaz dentro do castelinho, além de sentir que o lugar possui, segundo ela, uma energia negativa. José Mojica Marins, o famoso Zé do Caixão, ao filmar nas dependências do Castelinho, sofreu um princípio de acidente que obrigou os bombeiros a derrubarem, na época, todo o assoalho do andar superior da construção. Há quem diga, na verdade, que o ato tresloucado de Álvaro dos Reis tenha sido consequência de tormentos impostos por criaturas malignas que por ali permeiam, principalmente em virtude do castelinho se encontrar em uma encruzilhada. De qualquer forma, o castelinho ainda resiste, hoje reformado, revitalizado e entregue aos seus fantasmas e às suas lembranças, guardando em seu interior os mistérios. Sugestão de leitura para o tema é o livro Sombras do Castelo, do autor brasileiro Oscar Mendes Filho. Casa número 4, Reitoria Burley, Inglaterra. Construída em 1862, o espaço foi palco para inúmeros espetáculos sobrenaturais. Segundo as lendas da região, quando a casa da Reitoria Burley ainda era um monastério, por volta do século XIV, teria ocorrido no local um terrível crime. Um monge e uma jovem freira haviam iniciado uma relação indecorosa, censurada pelos outros religiosos. Furioso com o que estava acontecendo, o abade ordenou uma severa punição ao casal. O monge foi arrastado para o pátio e degolado, enquanto a freira foi emparedada ainda viva em uma câmara no interior do monastério. Os moradores que viviam nas proximidades da casa diziam ver luzes e ouvir todo tipo de sons lamurientos, como horríveis murmúrios e gemidos. Em outubro de 1930, um reverendo chamado Lionel Foster e sua esposa Marianne Foster se mudaram para Burley.
Durante o tempo que o reverendo e sua esposa moraram na casa, houve um aumento acentuado na atividade paranormal do local. As pessoas eram trancadas nos aposentos, utensílios domésticos desapareciam, janelas se quebravam, móveis se moviam, sons estranhos eram ouvidos. No entanto, o pior dos incidentes envolveu a esposa do reverendo, que relatou ter sido levantada da sua cama por uma força invisível e arremessada violentamente no chão. Em outra ocasião, ela contou que a mesma força a atacou no jardim e tentou sufocá-la, por pouco não a levando à inconsciência. Marianne Foster sofreu todos os tipos de ataques brutais de mãos invisíveis ao longo do seu tempo na reitoria Burley. O reverendo manteve um diário que nunca foi publicado, chamado 15 Meses em uma Casa Assombrada. A casa ficou conhecida como a casa mais mal assombrada da Inglaterra depois que Harry Price publicou um livro sobre ela em 1940. Vasculhando aqui pelo YouTube, eu encontrei um filme sobre a investigação de Harry Price. Nada muito elaborado, mas vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Outra dica é o filme A Maldição do Reverendo, na Amazon. E tem também o livro The Burley Rectory Companion, o guia completo para a casa mais mal assombrada. Casa número 3, Mansão Shawnee, China. Localizada no centro de Pequim, na China, onde imóveis chegam a custar milhões de dólares, a mansão com arquitetura barroca francesa está abandonada desde o fim dos anos 40. A casa não encontrou compradores desde que foi cenário de uma tragédia em 1949, quando uma mulher, abandonada pelo marido, teria tirado a própria vida dentro da casa. Aqueles que passaram a noite na mansão assustadora relatam ter visto os objetos em movimento e até ouvido gemidos de tortura. Muitos especialistas acreditam que a mansão é como um portal para outra realidade com uma energia em particular. Os principais especialistas do ramo passaram anos investigando os estranhos fenômenos que ocorrem na mansão. Eles chegaram a colocar câmeras de visão noturna para capturar tudo com uma precisão maior. As imagens das câmeras mostraram distúrbios estranhos nas sequências e sombras misteriosas que desapareciam entre os quartos. Em 2011, veio à tona uma imagem estranha que parecia mostrar claramente uma silhueta translúcida na residência. Ninguém queria comprar a mansão, mas finalmente, no final dos anos 90, a propriedade foi doada à Diocese Católica de Pequim. A construção estava prestes a ser demolida quando as autoridades da igreja interviram. Eles queriam manter a embaixada do Vaticano na mansão. Depois de muitos acontecimentos inexplicáveis, a mansão foi novamente abandonada. Casa número 2. A Casa da Bruxa de Blair, Burkittsville, Maryland, Estados Unidos. Não menos assustadora, temos a Casa da Bruxa de Blair, que fica localizada em Burkittsville, cidade de Maryland, nos Estados Unidos, famosa por ser cenário do filme A Bruxa de Blair, de 1999. Segundo a lenda local, em 1785, Ellie Edward, uma senhora, foi banida de sua residência depois que algumas crianças falaram para seus pais que ela havia tirado sangue dos seus dedos para praticar bruxaria. Após ser expulsa e partir, Ellie Edward teria se abrigado por um tempo numa floresta próxima, onde teria morrido de hipotermia por conta do inverno rigoroso. Seu corpo nunca foi encontrado. O fantasma de Ellie Edward começou a assombrar a região desde então, com pessoas sempre dizendo que a avistavam de longe ou ouviam a sua voz. Várias mortes na localidade foram atribuídas às maldições de Ellie, como o afogamento de uma garotinha de 10 anos, onde disseram até ter visto a mão da bruxa puxá-la para o fundo do rio. Mais tarde, em 1940,
7 crianças que moravam na cidade foram mortas pelo assassino Rustin Parr. Esse disse que só cometeu os crimes porque a voz de uma senhora pediu isso a ele. Seria ela a bruxa de Blair? O primeiro lugar do top 5 de casas mais mal assombradas do planeta é nada mais nada menos que a Casa de Invocação do Mal em Rhode Island, Estados Unidos. O lar que inspirou o primeiro Invocação do Mal de 2013 fica em uma fazenda em Rhode Island, nos Estados Unidos. Em janeiro de 1971, Caroline, Roger e suas 5 filhas se mudaram para a antiga e enorme casa de 14 quartos. Não demorou muito para episódios estranhos começarem a ocorrer e as filhas do casal serem surpreendidas por atividades paranormais no local. Às vezes elas relatavam que alguns espíritos eram bons, outras vezes elas diziam que eram agourentos e queriam fazer-lhes mal. Caroline então decidiu investigar o passado da residência e descobriu que ela havia pertencido à mesma família por 8 gerações. Além disso, diversas mortes suspeitas aconteceram no local que nem a polícia conseguiu resolver. Quando a situação se tornou realmente insustentável, a mãe pediu ajuda para o casal Ed e Lorraine Warren, especialista em exorcismos. Os diretores de Invocação do Mal se inspiraram em fotografias da vida real para recriar as cenas do longa. O resto é história, literalmente, e você pode ver na franquia cinematográfica. Então, pessoal, esse foi um top 5 das casas mais mal assombradas do planeta. Interessante, não foi? Obrigado por assistir o vídeo. E se você gostou, curte, me conta se você quer a parte 2 desse top 5 e se inscreve aí.